Shalom, povo de Deus, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estavam com saudades? Espero que sim, né? Faz tempo que a gente não grava vídeo, mas lá vamos nós. O vídeo de hoje eu quero comentar o trecho de um vídeo que, como eu sempre digo aí, pipocou no meu Facebook, né? E me fez pensar, me fez pesquisar. Algumas conclusões eu já tinha, né? E outras me fez verdadeiramente pesquisar e pensar e tirar ideias até mesmo novas, conceitos novos aí. Então, não se sintam ofendidos se eu comentar alguma coisa que talvez, né, vá de encontro com algo que vocês acreditam e pensam, né? Eu tô aqui para fazer a gente pensar mesmo, né? A ideia do canal é fazer a gente pensar, é fazer a gente dialogar e ter novas ideias e novos horizontes de pensamentos. E também não fiquem bravos comigo, eu vou me basear, né, somente na Bíblia. Eu não busquei, né, em outras fontes. Eu busquei somente na Bíblia, tá? Então eu vou rodar aí o trechinho desse vídeo aí e depois a gente comenta, a gente pensa sobre, tira alguma conclusão e vê se a gente concorda na opinião aí, beleza? Assiste o vídeo aí. Eu preguei no interior do Pará. Aí eu falei assim: jovens, cuidado com essas músicas. O Kleber Lucas escreveu normal para um cara que põe padre para pregar na igreja dele e já tá não sei qual, quinto ou sexto casamento. Aí o camarada vai escrever a música. Você mudou meu jeito de pensar, você mudou meu jeito de agir. Escreveu. Ali não gravou, mas ele escreveu. Aí 4x1 escreveu: Senhor, eu sei que eu posso ir mais além, romper, ousar, surpreender o seu coração. Rapaz, surpreender Deus, o cara é muito top. As músicas agora estão humanizando Deus e divinizando os homens, chamando Jesus de você, 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 você. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou. Jesus, Jesus, me leva à sala do trono. Eu só quero ver você. Muito bem, então. Vamos dividir aí por algumas partes. Primeiro, o nosso irmão aí, o pastor que está pregando aí, né? Primeiro, né, o vídeo aí, o título desse vídeo aí vai ser Intimidade com Deus. O que é intimidade com Deus? Né? A gente viu no vídeo aí que ele diz que a gente não pode chamar Deus de você, Jesus de você. Ele se confunde todo aí. Por que ele se confunde todo? Porque a gente crê como cristão na Trindade, certo? Parte desse princípio aí. Então, se a gente acredita na Trindade, a gente acredita que nosso Deus, ele é 3 em 1. 3 pessoas distintas, mas uma só essência, que é Deus. Por isso, Trindade, certo? Então a gente crê no Deus que é Pai, o Deus que é Filho e no Deus Espírito Santo. 3 pessoas diferentes, mas uma só essência. Não são 3 deuses, é um Deus só, mas que age na forma de 3 pessoas, para ficar mais fácil para a gente entender. E quem, né, talvez não esteja inserido aí no nosso contexto cristão, né, só para vocês entenderem aí e também fazer vocês pesquisarem, né? Todo cristão ele crê que Deus é 3 em 1, 3 pessoas em uma, certo? Parte desse princípio. O Deus que é Pai. O Deus que é Pai é aquele Deus que agiu e age ainda. Só que a gente vê mais a presença do Deus Pai no Antigo Testamento. Ele fala através dos profetas, ele fala através dos reis, ele fala através daqueles
que ele escolheu, certo? Onde ele, no decorrer da história, ele vai constituindo a nação chamada povo de Deus, a nação de Deus, a nação escolhida, certo? Que vai aí mais fisicamente, territorialmente, né, formar o povo de Israel, aquela região de Israel, certo? Então, né, eu não vou me estender muito para não ficar complicado e chato também o vídeo, mas a gente vai conversando aí no decorrer da semana, dos anos, né? Não pretendo parar de gravar vídeo tão cedo. Então tem muita coisa para a gente entender. Então vamos lá, vamos focar. Deus que é Pai agiu no Primeiro Testamento, certo? Ou Antigo Testamento. O Deus que é Filho, que agiu na pessoa de Jesus, nasceu como a gente nasce. Nasceu de uma mulher, né? Então, nasceu de uma mulher, foi uma criança, igual eu fui criança, igual vocês foram crianças, né? Foi adolescente, teve a sua fase, né, de juventude, aí chegou na sua fase adulta, é onde a gente vai ver mais a participação de Jesus na sua fase adulta, né? Quando ele se retira, é batizado, se retira para o deserto, e aí ele começa a sua vida pública, como a gente diz, certo? Então, Deus Filho, Jesus, que se encarnou no meio de nós, se fez homem, né? E a gente crê, principalmente eu como católico e a Igreja Católica me diz, né? E teve até um concílio só para se discutir isso, né? Aonde vai me dizer que Jesus ele é 100% ou foi 100% homem, enquanto aqui na Terra, ou seja, ser humano, 100% ser humano, né? E 100% Deus. Uma coisa não foi distinta da outra, então ele foi homem e foi Deus ao mesmo tempo. É possível? Lógico que é. Se a gente acredita que é 3 deuses num só, por que a gente não pode acreditar que Jesus ele é homem e ele é humano e divino ao mesmo tempo? É Deus, para Deus nada é impossível, certo? A gente parte desse princípio. E a gente crê no Deus que age na forma do Espírito Santo, na pessoa do Espírito Santo, certo? O Espírito Santo que gera todo esse movimento, que gera toda a ação do homem, certo? O Espírito Santo que agiu através de Jesus, que agiu através dos profetas, que agiu através, né, de nós e age através de nós, né? Esse Espírito que nos impulsiona, certo? E é esse Espírito Santo que Jesus, depois que ele deixa a terra, ele diz que a gente não vai estar sozinho, a gente vai ter o Espírito Santo como consolador, como o nosso guardião, o nosso amparador. É ele que vai cuidar de nós, é ele que vai nos guiar, certo? Então o Espírito Santo é pessoa, é alguém que nos acompanha, certo? Então aí a gente já começa a separar um pouco as coisas. O Deus que é Pai, Deus que é Filho e Deus Espírito Santo, certo? Tá? Então, aonde está o erro, vamos dizer assim, do nosso irmão que está pregando aí? Ele vai dizer que a gente não pode ter intimidade com Deus, que a gente não pode chamar Deus de você. Concordo se ele estiver dizendo de Deus Pai. Por quê? Deus Pai, como o próprio nome diz, né, o substantivo, o adjetivo que a gente usa, né, para chamar o Deus, o Criador, né, de Pai, ele vai dizer, ele é, né, a essência que cria tudo, da onde surge todas as ideias, né, a sabedoria surge de Deus Pai, certo? Então, esse Deus que é Pai, como o próprio nome diz, ele merece todo o respeito, né, no sentido de chamar de Senhor, sim, né, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, certo? Só para citar uma frase aí como exemplo, tá? Agora, se eu estou me referindo a Jesus, a pessoa de Jesus, Jesus nada mais fez quanto esteve no meio de nós do que se aproximar das pessoas, se aproximar
de quem mais precisava. E você só se aproxima para ajudar alguém se você tem intimidade com alguém. Se você quer ajudar uma pessoa, primeiro você tem que fazer ou criar um vínculo de amizade. Você tem que ter uma certa intimidade para você se aprofundar no problema dessa pessoa e poder resgatá-la, poder curá-la, poder ajudá-la, certo? Então você precisa sim ter intimidade com Jesus. Se você acredita que Ele foi o Redentor da sua vida, se Ele foi o Salvador da sua vida, se Ele mudou a sua vida, é porque houve um vínculo de intimidade, certo? E o Espírito Santo, né? Se o Espírito Santo é aquele que vive com a gente, ele está do nosso lado, seja na ocasião que for, né? Aonde eu for, o Espírito está comigo, o Espírito de Deus está comigo. Como não há intimidade entre eu e o Espírito, se todas as minhas ações são guiadas pelo Espírito, certo? Quando Paulo vai dizer nas suas cartas, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, ele está dizendo que o Cristo é esse Espírito que move as suas atitudes. Eu só entrego a minha vida, eu só entrego o que eu sou para alguém que eu tenho intimidade. O casamento é um exemplo disso. A gente se casa para criar um vínculo de intimidade, um vínculo de ajuda comum, parceria, né? Diálogo, estar presente, né? A sexualidade ela é praticada na intimidade, certo? Então, se o nosso irmão aí, o nosso irmão pastor que está pregando aí, né? Em alto e bom som, até alto demais, na minha opinião, né? Até para fazer uma brincadeira aí com esse meu irmão pastor aí, né? Meu irmão, se você chegar gritando do jeito que você está gritando aí para conversar comigo, eu que sou até uma pessoa super paciente, eu não vou querer ter intimidade com você, meu irmão, né? Eu vou querer criar uma distância entre eu e você para a gente poder dialogar aí de uma forma que não fira meus ouvidos, né? Então, brincadeiras à parte aí para a gente retomar o assunto. A questão intimidade com Deus ela é bem relativa, né? Por que ela é relativa? Eu vou ler primeiro um trecho, né? Que está lá no livro de Romanos. Lá em Romanos 8, capítulo 15, vai dizer assim, né? Meus irmãos que gostam de usar a Bíblia, vai dizer assim: com efeito, não recebestes um espírito de escravos para cair no temor, mas recebeste um espírito de filhos adotivos, pelo qual chamamos Abba, Pai. Certo? Então, quando eu digo Abba, quando eu sou como filho adotivo, como diz Paulo aqui, ele está me dizendo que eu não tenho mais um espírito de escravo. Quem que a gente chama de Senhor? Quem nos escraviza, quem nos bota uma coleira, quem nos obriga a fazer as coisas, né? É esse sentido de libertação que Paulo está falando, né? E no segundo sentido aí, Paulo vai dizer que como filho adotivo de Deus, né? Por escolha de Deus, do próprio Deus, eu posso chamá-lo de Abba, Pai. Abba é uma palavra, né, que significa uma forma carinhosa de chamar pai, de chamar o pai, né? Um exemplo aí, né, para ficar mais fácil para a gente compreender, né? Uma pessoa que tem muita intimidade com o seu pai vai chamá-lo de papaizinho, né? Meu querido pai, ou até mesmo de você, por que não? Eu muitas vezes, né, e olha que eu não tenho tanta intimidade assim com meu pai, né? A gente não é muito de diálogo. Às vezes eu o chamo de você quando a gente está assistindo um jogo de futebol ou alguma coisa mais descontraída, né? Eu chamo ele de você, né? Porque há uma intimidade entre pai e filho, né? E filho e pai, tem que haver essa intimidade.
Lógico que se eu estou no lugar onde eu preciso demonstrar um certo respeito, né, um maior respeito, eu vou chamá-lo de Senhor, né? Assim como uma autoridade, eu vou chamá-lo de Senhor, certo? A esposa de um juiz, por exemplo, a hora que ele chega na casa dele, ela não vai chamá-lo de Vossa Excelência, meu marido. Não, vai chamá-lo pelo nome. Não existe títulos, não existe, né, reservas. Existe uma intimidade, certo? Então aqui Paulo vai dizer que eu posso e devo ter intimidade com Deus ao ponto de chamá-lo de papaizinho, né? Meu querido pai, e até mesmo você, meu pai. Então, a gente não pode confundir as coisas. Então, meu irmão pastor, eu acho que você deveria repensar o uso das palavras. Na questão musical, né, que nem o senhor relatou aí, até fez um comentário aí de um colega seu, pastor, né, que tem amizade com um padre, né? Você ainda acha um absurdo o seu colega pastor ter amizade com um padre, né? Mas enfim, é um direito seu achar o que você quiser. Mas a questão é, toma cuidado, meu irmão, porque também vai dizer na Bíblia, já encerrando, vai dizer assim, ó, tá lá em Mateus, capítulo 7, versículo 21 em diante, né? Eu vou focar até o 23. Vai dizer assim, meu irmão, toma cuidado, repensa o que você está falando, repensa o que você está ensinando, tá? Então você está criando uma distância entre as pessoas que você conduz como pastor, as ovelhas que você conduz como pastor, você está criando uma distância entre elas e Deus, uma distância que Deus não quer, uma distância que Deus, por muito tempo na história, lutou para destruir, para aproximar mais o ser humano de Deus. Deus em toda a história ele tenta se reaproximar do ser humano e ele quer que o ser humano se reaproxime dele. Daí o termo religião, né? A gente busca uma religião para a gente religar com Deus, a gente se religar com o divino, a gente se religar com o Criador, tá? Então presta atenção nisso aqui, ó. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, e em teu nome que expulsamos demônios, e em teu nome que fizemos milagres? Então eu lhe declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meu irmão, você que se acha muito próximo de Deus e quer fazer com que as pessoas pensem que existe uma distância entre Deus e nós e Deus, quer destruir essa intimidade que Deus busca e que a gente também busca. Porque toda religião, se ela não for para criar um vínculo entre nós e Deus e vice-versa, ela não deveria nem existir. Ela não deve nem usar o nome de religião, porque está errado o termo. Então vamos tomar cuidado para a gente não afastar as pessoas de Deus ao invés de aproximá-las, tá? Porque hoje, nos dias de hoje, o que mais as pessoas precisam é justamente do colo de Deus, do abraço de Deus, chorar nos ombros de Deus, né? Ou seja, ter intimidade com Deus, né? Usar suas palavras para conversar com Deus, não precisar de fórmulas e alternativas, seja lá qual for, para chegar até Deus. Deus está na nossa intimidade,
Tem também uma outra passagem do Evangelho onde diz: se você quiser falar com Deus, entra no teu quarto, fecha a tua porta e na intimidade converse com Deus, tá? Então a gente tem que começar a tomar cuidado aí pra gente não ensinar as pessoas de forma errônea, tá? E iniquidade, eu já falei sobre isso, só que eu estava falando sobre equidade, né? Iniquidade é justamente praticar a injustiça. Não seja injusto de dizer que as pessoas não podem ter intimidade com Deus, tá? Então, o vídeo de hoje era para falar sobre isso aí, né? Esse mesmo vídeo aí, ele tem outras partes aí que eu pretendo pegar também, né, pra gente debater aí. Então, se você gostou, dá seu joinha aí, se inscreve no canal, me ajude compartilhando, tá? Assista pelo YouTube e dê seu joinha, tá? Isso ajuda muito a criar esse feedback aí. Se tiver alguma dúvida, perguntas também, não gostou de alguma coisa, vai lá nos comentários, né? Me xinga, me critica, né? Esteja à vontade. Somos irmãos. Quero criar uma intimidade com todos vocês aí, pra gente ir rumo ao mundo melhor e rumo, né, ao projeto que Deus tem para nós, né, que é um mundo mais justo, um mundo mais coerente, correto, onde a gente possa discutir e dialogar muitas coisas aí, sem reservas e sem receios, tá? Então, desejo a vocês aí uma boa semana. Espero voltar ainda essa semana com mais vídeos, né? Mas se não der certo aí, que vocês tenham uma ótima e abençoada semana. Um forte abraço e até o próximo.